E o espiritismo de Umbanda também passou a ser perseguido. O espiritismo de Umbanda cresceu muito na classe média branca. Então, muitos homens e mulheres brancos começaram a praticar um espiritismo de caboclo. Muita gente, não era pouco. Na década, e estamos em 1908, quando foi em 1924, tem uma cronologia, tá vendo? Perfeito. Em 1924, ainda não se chamava Umbanda religião. Um homem jornalista, um poeta parnasiano chamado Leal de Souza, ele estava fazendo uma pesquisa sobre o espiritismo no Rio de Janeiro. Ele visitou centenas de centros espíritas no Rio de Janeiro em 1924, fazendo reportagem para um jornal chamado A Noite. Esse homem visitou muitos centros espíritas. E isso foi publicado num livro. Uhum. Esse livro se chama Entre Dois Mundos, de Leal de Souza. Esqueci o nome do livro. Eu tenho esse livro publicado. Eu li esse livro inteirinho e ele relata o que ele viu em cada centro espírita. Muitos acontecendo dentro de casa, no lar e tudo. Ele visitou uma macumba e 300 centros espíritas. Certo. Cerca de 300. Eu cataloguei em 20% dos centros espíritas que Leal de Souza, Entre Dois Mundos, em 20% dos centros espíritas que Leal de Souza visitou em 1924, se incorporava caboclo. 20% de pessoas brancas, de homens brancos. Isso não se chamava Umbanda ainda. Isso se chamava espiritismo de linha. Ele se denominava como espiritismo de linha, espiritismo de caboclo. E a Federação Espírita não aceitava eles, não federava. E nesse livro, o Leal de Souza descreve que ele visitou a tenda espírita do Zélio de Moraes. Então não se chamava Centro de Umbanda, se chamava Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. O Zélio de Moraes se considerava espírita, e o Leal de Souza visitou ele. Mas incorporava? Incorporava desde 1908. Sim. Desde 1908. Quando deu 1918, o Caboclo das Sete Encruzilhadas deu para o Zélio de Moraes a missão de fundar mais 7 tendas espíritas. E o Leal de Souza, quando chega em 1924, ele se torna filho de santo do Zélio de Moraes. E em 1933, o Leal de Souza já é dirigente espiritual de Umbanda, de uma tenda espírita, Nossa Senhora da Conceição. Mas até ali eles se entendiam espíritas. O Leal de Souza é o maior intelectual. Então, nessa época, tinha muita gente da classe média branca fazendo um espiritismo de linha. Uhum. E aí a Federação Espírita não aceita eles. Em 1933, o Leal de Souza publicou outro livro. É o primeiro livro de Umbanda. Se chama O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda. Neste livro, que foi recentemente publicado pela editora Aruanda, você tem as cartas de Leal de Souza com a Federação Espírita. Leal de Souza está dizendo que faz espiritismo. E a Federação está dizendo que não é espiritismo. Porque a obra de Kardec não aceita o uso de vela, não aceita o uso de ervas, não aceita que você reze para orixás. A obra de Kardec é contra qualquer tipo de ritual. A obra de Kardec é contra a magia, porque no Livro dos Espíritos está escrito que símbolos e talismãs não servem para nada e que não deve ter ritual. Por quê? Porque Kardec, ele era um cientista, ele dava aula de metodologia científica no Instituto Pestalozzi e era um positivista. Kardec seguia as ideias de Augusto Comte, do positivismo, que dizia que a ciência responderia a tudo e que a religião e a mitologia não servia para nada. Então a Umbanda traz religião e mitologia. Logo, isso é contra a obra de Kardec. A Federação Espírita falou, vocês não são espiritismo. Aí o Leal de Souza e o Zélio de Moraes entenderam que eles precisavam fundar a federação para um novo tipo de espiritismo. E aí eles começam a se identificar como espiritismo de Umbanda.
Você entendeu? Perfeitamente. Então, esse espiritismo de Umbanda não é algo que veio do negro e que ficou branco. Isso é ao contrário, é algo que veio do branco e começou a absorver a cultura negra. Isso é o espiritismo de Umbanda. Ao mesmo tempo, então, em 1939, o Caboclo das Sete Cruzilhadas deu a ordem para fundar a primeira Federação Espírita de Umbanda, em 1939. Em 1941, eles fazem o primeiro congresso do Espiritismo de Umbanda. São todos brancos, é uma comunidade branca da classe média. Eles estão sofrendo um racismo da Federação Espírita, mas eles também exercem um racismo contra a macumba. Eles também não aceitam a macumba. Então é quase um colorismo no Brasil, que a pessoa que é negra retinta sofre mais racismo que um negro que não é retinto. Então o espiritismo de Umbanda sofreu o preconceito do espiritismo ortodoxo, mas eles também exerciam um preconceito com a macumba. Quando eles criam a primeira federação de espiritismo de Umbanda e fazem o primeiro congresso do espiritismo de Umbanda, então a turma da macumba fala, mas Umbanda é nossa. Nós é que fazemos isso desde a África. Sim. Mas faz também, não é uma exclusividade. Entendi. Faz também. Nós incorporamos o caboclo, mas o caboclo é o dono dessa terra, o caboclo não é africano, né? Sim. E a macumba, ela absorve todos os deuses de outras culturas. A macumba de cultura banto reza para Enkice, que são os deuses do Congo e Angola. Mas a macumba absorve os orixás e começa a rezar para os orixás a maneira banto, que é a forma da Umbanda cultuar o orixá, que não é igual no candomblé, é diferente. Então começa a cultuar na macumba. E aí, em 1950, um grande líder, um homem negro, que é um sambista muito conhecido e muito importante na história do samba do Brasil, chamado Tata Tancredo da Silva Pinto, frequentava uma macumba. A macumba que ele frequentava se chamava Ritual de Omolocô. É um tipo de macumba. Você tinha a macumba de Angola, a macumba de Almas de Angola, a macumba que era angolinha, a macumba do ritual banto ameríndio. E o Tata Tancredo frequentava o ritual de Omolocô, que segundo ele vem da África, da região de Lunda Quioko. Então ali o Tata Tancredo frequentava a macumba da sua tia. A tia incorporada fala para ele, meu filho, faça por nós o que você fez pelo samba. Porque ele era um grande sambista, era um compositor. E aí ele fez a música ao general da banda. Essa música é dele, foi tocada por Zé Cat. Ele ganhou um dinheiro com essa música e criou a primeira federação de Umbanda dedicada à Umbanda africana, a Umbanda que vem do negro. Então, uma parte da macumba se embranqueceu para ser aceita. Entendi. Se embranqueceu, eles negociaram com a sociedade para ser aceito. Por quê? Porque os espíritas de Umbanda já tinham criado federação, registrada em cartório e estava tirando licença de funcionamento. O Tata Tancredo fez isso para a comunidade negra, para a macumba.